Salve, signo de Gêmeos, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que sejam bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto. Vou fazer uma leitura, embora seja temporal, porque as energias não têm tempo. É uma leitura para o mês de novembro, tá bom? Pegue o que for para você, não é uma leitura particular, blá 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 todo lá que todo mundo está cansado de ouvir. Vamos lá, Tarô, por gentileza. Quais as energias presentes aqui para o mês de novembro, para o signo de Gêmeos? Vamos lá, por gentileza. O que nós temos como objeto da leitura, como situação central? Não quer falar? Vai fazer eu passar vergonha? Não, não vai não. Nós temos a lâmina do mundo. Clarifica para mim, por gentileza, ou não? Clarificado pela rainha de paus. O que mais, Tarô, por gentileza? Nós temos o 3 de paus. Clarificado por quem? Por gentileza, Tarô. Bagunçou. Eu vou utilizar essa que virou, essas duas que... Tá invertido. Essas duas que não... caíram viradas. Fundo do deck, o Rei de Pentáculos, tá? O fundo do deck, o Rei de Pentáculos, ele é um arquétipo, né? Bem interessante porque ele traz a energia daquelas pessoas que estão tendo uma determinada paciência com relação a alguma questão, sabendo que, de certa forma, alguma coisa que vai melhorar. O Rei de Pentáculos, ele tem plena certeza de que tudo que ele se envolve, de uma certa forma, vai ser favorável para ele. Ele trabalha para isso, aliás, né? Conhecido como o Rei de Midas, onde ele coloca a mão, tudo vira ouro, né? Não que... Pode ser, né? Vai que você coloca a mão aí nas coisas, começa a virar ouro, enfim. Mas, linkando o Rei de Pentáculos com essa situação, tá? Eu vejo mais ou menos que a paciência acabou, né? Geminianas do meu pequeno coraçãozinho, nós abrimos o jogo de vocês aqui. Deixa eu tirar do ring light aqui. Nós abrimos o jogo de vocês aqui com a lâmina do mundo, que fala de uma finalização de ciclo clarificada pela rainha de paus, tá? Vamos pegar o arquétipo da rainha de paus. Já vou adiantar que nós temos rei e rainha de paus na mesa e eu vou explicar essa situação, tá? O arquétipo da rainha de paus, uma pessoa que chegando, sambando, simpático. Que porcaria. Meu Deus, chegando, né? Chama atenção. É uma pessoa que tem uma atitude extremamente forte, né? Uma personalidade muito forte aqui, né? E eu vejo que, por conta desse Rei de Paus no fundo do deck, que me mostra que talvez geminianos tiveram muita paciência com determinadas situações, tendo em vista e tendo certeza de que algumas questões iriam vir a seu favor. A rainha de paus aqui, ela entra numa situação de decisão, né? Ela entra numa situação de idealização de uma finalização de um processo, um ciclo ou alguma questão aqui, né? A rainha de paus, ela é o tipo de energia que ela não pensa duas vezes em tomar uma atitude, né? É uma característica que é boa, mas é uma característica que não pode ser não tão boa em determinadas situações. Aqui, nessa jogada, nessa situação, por enquanto, eu vejo que é uma situação boa. Porque a rainha de paus está clarificando o mundo, ou seja, me mostrando que muitos geminianos aqui estão entrando dentro de um processo de tomadas de decisão de forma muito rápida, tá? Saindo um pouco daquela energia do racional que traz, né, o signo de Gêmeos, por se tratar de um signo de ar, né, um signo muito mental,
e às vezes pendendo por uma situação de dúvidas aqui, né? Não falando de um modo pejorativo, obviamente, né? Mas o signo Gêmeos já tem essa característica de, às vezes, em determinadas situações, e volto a repetir, não é uma situação pejorativa, é por conta das circunstâncias mesmo, de ficar em cima do muro quando tem que realizar alguma ação aqui, né? Eu entendo aqui, pela disposição das lâminas, na sequência o 3 de paus, perdão, o 3 de paus, que veio com o rei de paus aqui, sendo clarificado pelo rei de paus, que geminianas e geminianos estão saindo de cima de um muro, do muro, ou saindo de cima desse tronco de árvore aqui, não sei se dá para observar, deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais perto, tá? Indo em direção aos seus próprios objetivos ou algumas questões que de certa forma lhe favoreçam. O 3 de paus, ele sempre fala de um avanço, de uma movimentação, mas ele fala de uma movimentação até um determinado limite, onde você consegue olhar uma questão de horizonte. Daí para frente já é outra história, já é outra situação. E o rei de paus, clarificando essa energia, me mostra que geminianas e geminianos idealizaram uma finalização, o início de um novo ciclo, porque talvez entenderam que algumas questões que estavam sob espera aqui do rei de pentáculos, que seria essa questão da paciência, talvez seria algo que você teria que ir atrás buscar, né? E fizeram a movimentação, estão tendo ação com relação a isso. O rei de paus, o arquétipo do rei de paus, né? Ele já pega a idealização da rainha de paus e ele transforma tudo isso em ação e com muita estratégia. Ou seja, olha que interessante, geminianas, geminianos vão entrar ou vão pegar a energia do mês de novembro para agir com ação e estratégia diante a algum tipo de objetivo ou o que você realmente quer fazer aqui, né? Vamos clarificar essa parada para a gente entender melhor. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui das energias do mundo com a rainha de paus, sem bagunçar o coreto aqui, né, irmão? 1, 2 lâminas, aceitável. 3, né? Já temos uma na mesa. O 10 de paus, uma finalização. Vocês estavam sendo arrastados pela circunstância, hein, geminianos e geminianos? A paciência foi tanta com relação a alguma coisa aqui que você acabou sendo arrastado aqui pelas situações, né? 10 de paus me mostra uma situação limite. Acabou carregar o peso dos outros, acabou carregar as energias dos outros, acabou carregar tudo que é podridão dos outros aqui. E até mesmo as suas, né? A gente tem que falar. Pô, vou falar a verdade, pô. Que negócio, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém aqui. Esse negócio de ficar passando a mão, tarozinho, ai, vai passar. Vai passar. Meu Deus. Não, comigo não tem essa, não. Comigo o negócio aqui é assim, meu, autêntico essa parada. Qual foi? 10 de paus veio clarificado, nada mais, nada menos, pela lâmina da morte. 10 de paus, uma lâmina extremamente pesada, complicada, onde geminianas, geminianos estavam carregando um peso desnecessário, estavam carregando coisas dos outros, estavam carregando sentimentos, porcaria, estavam carregando sentimentos complicados, estavam carregando situações, ou até agindo de uma forma, assim, e aquele rei de pau, de ouros aqui no fundo do deck, me conta muita coisa com relação a isso. Que é como se você estivesse falando assim, não, beleza, já que tem que passar por algumas situações, eu vou passar por essas situações, né? Vamos aguardar, eu tenho certeza que a coisa... Só que o negócio começou a ficar tão
tão intenso, tão complicado, tão isso, tão aquilo, que você chegou e falou assim, bom, peraí, não está funcionando a parada aqui. Tem alguma coisa, como eu costumo dizer, alguns não estão bem. Alguma coisa de errada não está certa, né? E aí você começou a idealizar esse processo finalizatório de ciclo, peraí, não é assim que funciona, eu não sou desse jeito, eu não vou ficar aqui sendo arrastado pela vida, porque é isso que está acontecendo com muita gente, está literalmente sendo arrastado, eu vou transformar essa parada. E aqui, a lâmina da morte veio trazer essa finalização, esse processo. Só que é complicado isso, porque, dada a disposição das lâminas aqui, talvez geminianos tiveram a oportunidade anteriormente de ter feito isso sem chegar nessa situação limite. Eu entendo que houve uma predisposição com relação a ter paciência com relação a algumas questões, mas é como se essa situação tivesse passado dos limites. Entende, gêmeos? Tarô, fala para mim aqui dessa situação do 10 de paus com o 10 com a lâmina da morte. Aí, ó, quando eu tô falando, 9 de paus me mostrou que você teve a possibilidade de manifestar essa finalização antes que chegasse nessa situação. Só que agora é o seguinte, não adianta ficar se lamentando pelo tempo perdido, não adianta ficar se lamentando pelas coisas que aconteceram, não adianta muito menos ficar se culpando, gêmeos. Não tem que ter culpa que, se eu tivesse feito essa finalização antes, se eu tivesse botado essa situação toda, botado um fim nessa situação toda antes, talvez nada. Talvez esse processo tenha sido necessário na sua energia, para você entender que numa próxima situação, caso venha a aparecer, você não precisa. Não há necessidade de tanta paciência assim com relação a algumas questões. Se você tem ou teve a percepção de que, olha, cheguei numa parte de paciência aqui, mas estou percebendo que desse mato não vai sair cachorro, manifesta a finalização antes de precisar chegar num 10 de pausa. Porque aqui me mostrou que teve muito desgaste e você teve o poder de manifestar a finalização desse desgaste. Por outro lado, a lâmina do mago me mostra que houve também, e aqui foi uma coisa que eu julgo ter sido intencional, tá? Onde geminianos manipularam, de certa forma, e manifestaram uma situação de desgaste para ver aonde determinada situação levaria. E fazendo essa movimentação, perderam o controle, perderam a mão da situação. Entende? Volto a repetir, acabou. Acabou essa história. Flávio, ainda estou nessa história. Aqui está me mostrando que acabou. Enquanto você ficar tentando manifestar uma situação de desgaste para ver até onde vai dar e se vai dar ou ter um resultado diferente do ao qual você já vem tendo há 1000 tempos aqui, pode ser perigoso esse jogo. Entende, gêmeos? Vamos lá. Tarô, por gentileza, 3 de paus com o rei de paus aqui. Qual foi desta situação? 2 de copas. 2 de copas aqui, tarô, por gentileza. Não quer dizer necessariamente relacionamento, tá? Então, take it easy, my friend aí. 2 de copas, tarô. 2 de pentáculos. Bem interessante.
Bem interessante. Porque a decisão da ação aqui, da movimentação aqui, pós-finalização de ciclo, até chegar numa situação limite, aqui, geminianos já têm o entendimento de ir em busca, porque o 3 de paus está me mostrando alguém que está indo buscar uma situação, ou avançando em direção de um equilíbrio emocional, ou até mesmo um relacionamento, por que não? Ou uma parceria, já que 3 de paus me fala de parceria de trabalho, então adapte ao seu momento, né? Pode ser uma pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Flávio, como assim trabalho? Rapidinho, tá? Você estava numa sociedade ou trabalhando com alguém que já estava numa situação complicada, você teve paciência, então você foi lá, propositalmente deu corda para ver até onde essa situação ia chegar, você perdeu a mão aqui dessa questão, né? Houve um processo finalizatório, ou até mesmo havendo a intenção de, tá? Entra nessa energia da finalização propriamente dito, com a lâmina da morte, e aí você fala, bom, beleza, me livrei dessa situação, e agora eu estou indo em busca de uma nova parceria de trabalho, um novo trabalho, ou até mesmo uma nova sociedade. O 2 de copas pode mostrar isso, tá? Só que 2 de copas com 2 de pentáculos me mostra indo em busca de ambas as situações, tanto de equilíbrio emocional quanto de equilíbrio material, financeiro, né? Estrutural, sólido, que é a energia de ouros. Capite? Fala daqui dessa situação, 2 de copas aqui, com 2 de pentáculos, tarô, por gentilão. 8 de copas, se afastando de algo. Resquícios. Como diria aquela música do Bruno e Marrone, são momentos não, são lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de aceitar, coisas simples e não menos importantes. Como posso não lembrar o beijo na boca? Ô Senhor, 8 de copas aqui, clarificado por um 2 de espadas. Tarô, fala pra mim que essa parada tá positiva aqui. Três de copas. Tem uma celebração. Positivo. Aqui, meus amores, apareceu duas situações, tá? Eu vou falar as duas situações. A primeira, pode ser aqui que tenha sobrado algum resquício de algumas questões com relação a essa finalização, seja ela qual for, tá? Quando eu falo de resquícios, então adapte ao seu momento, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma situação de relacionamento, de uma situação de trabalho, onde vieram algumas coisas, ou irão vir algumas coisas para quem está nesse processo aqui, tá? Que podem ser que te deixem na dúvida com relação a essa de afastamento, tá? Com esse deixar. E aqui o 2 de espadas fala, olha, veja bem, qualquer situação ao qual você entenda, veja bem, geminianos, qualquer situação ao qual você entenda que possa ser um impeditivo com relação a você buscar esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio financeiro, material, tá? Você precisa, de uma certa forma, internalizar essas questões, tá? E automaticamente se afastar delas. Ficou um pouco complexo. Por quê? Porque aqui me apareceu uma situação muito específica e interna. Aqui apareceu uma situação de dúvida que talvez geminianos
fiquem na dúvida se tomaram uma decisão certa, ou se fizeram uma movimentação correta, ou se estão talvez no caminho certo. Tá? Só que essas questões são mais internas do que externas. O 3 de Copas veio clarificando essa situação, trazendo para você olhar para para as novas possibilidades, para as suas questões do que você realmente enxerga como válido aqui. O 3 de Copas sempre traz aqui também uma questão familiar que pode estar pegando também. E aí já embolou tudo, né? Porque pode ser família que também enchendo o saco no meio dessa parada aqui, né? Pode ser pessoas que tentaram se afastar de alguma questão de família. Mas o 3 de Copas traz a energia de celebração. E vamos clarificar o 3 de Copas, que eu tenho quase certeza que ele está falando isso. Mas eu não vou falar besteira aqui para vocês. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu amo o tarô. 3 de Copas veio clarificado por quem? Por quem? Um truco aqui. Toma! Chama vocês aí. Aí, tá aí! A lâmina do louco. Nós abrimos com quem? Com a lâmina do mundo, que é a finalização de um ciclo. E o louco é o quê? O início de uma nova jornada. O início de uma nova jornada. Não tem que ter alguma questão de dúvida. Vamos colocar aqui, pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu vou falar, tá? O 10 de paus me remete a situações de algo muito pesado e tóxico, tá? Eu estou baseando a leitura dentro desse contexto. Capite? Então, assim, quando a gente fala adapte ao seu momento, é justamente isso. Essa situação era tóxica. Essa situação era complicada, essa situação estava te arrastando, essa situação prendeu a sua liberdade, essa situação te prendeu. Aí tem essa movimentação. Ah, Flávio, eu tive uma discussão no meu relacionamento lá e tal, e não sei o que lá. E, veja bem, não é com esse tipo de energia, não é uma discussãozinha, não é uma tretinha, não é um din-din-din-din, entende? É alguma coisa aqui significativa. Entende? E aí o 8 de copas com 2 de espadas fala que pode ter algumas questões de dúvidas, mas você tem que ir em busca dessa nova jornada. Se você não for em busca do que te traga uma energia de celebração, de alegria, né? Novas companhias, novas pessoas, estar no meio de pessoas que realmente gostam de você e te tragam, estar com pessoas que venham a te agregar aqui. É essa a energia do 3 de copas com a lâmina do louco, porque aqui pede a nova jornada. Mas aqui ainda tem uma situaçãozinha complicada de dúvida com relação a se fez a movimentação certa, se esse afastamento foi um afastamento legítimo. Só que o 8 de copas, meus amores, a gente tem que lembrar, e aqui é a mensagem final. O 8 de copas, ele se afasta de algo que ele ainda tem uma questão sentimental atrelada àquilo, tá? Mas ele está indo em direção do 9 de copas, que é o quê? São os verdadeiros desejos e sentimentos legítimos. Nunca pode se esquecer disso. O tarô, ele não é uma energia isolada. Eu não posso olhar para as lâminas aqui e falar simplesmente que elas estão me falando. Por quê? Antes do 8 de copas, veio o 7 de copas, que foi uma difícil escolha. Só que depois do 8 de copas, veio o 9 de copas, que é o desejo legítimo. E o 8 de copas está aqui. Então, a energia para o mês de novembro me traz a facilidade, a possibilidade de fazer essa movimentação. Capite?
Meus amores, para leituras particulares na descrição do vídeo, deixe o seu like, seu comentário, sua inscrição, se sua energia bateu com a minha. Ah, não bateu, deixa do mesmo jeito, tá tudo certo, tá tudo nosso. Enfim, agradeço já você que já se inscreveu, você que já deixou seu like, seu comentário. Um enorme beijo para você, muito obrigado. Coração 3D para você. Ó. Hein? É isso aí, meus amores. Até quarta-feira que vem. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.